Fala galera, beleza com vocês? Professor Oswaldo falando. E o vídeo de hoje ele é o início de uma série que nós vamos fazer aí, trazendo todos os segredos para vocês dos meios de transporte. O vídeo de hoje ele vai falar um pouquinho sobre os aspectos gerais e os outros vídeos nós vamos trabalhar com cada meio de transporte, sendo mais específico na relação dele perante ao mundo, beleza? Se você gostou do tema desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo e vem com a gente! Bom, galerinha, para falar dos meios de transporte, é importante que a gente conheça um pouquinho do contexto histórico. Eu sempre costumo dizer que os meios de transporte começaram quando o ser humano ele começou a se entender. Ou seja, quando o ser humano conseguiu compreender que ele precisava se locomover de uma forma mais rápida do que se ele utilizasse os próprios pés, beleza? Mas eu costumo também perguntar aos meus alunos, e eu gostaria que vocês deixassem nos comentários se vocês têm esse conhecimento, se vocês sabiam que era isso ou não. Quando começou a evolução dos meios de transporte? Eu sempre digo que na primeira revolução industrial. Por quê? Porque a partir das máquinas a vapor, o ser humano começou aí a trazer, a transportar, a levar mercadorias de um ponto A a um ponto B de uma forma mais rápida, sem pensar, é claro, no processo de meio ambiente, certo? Então, ponto importante aqui, na primeira revolução industrial, as máquinas a vapor, elas utilizavam o carvão como combustível. E quando se muda a revolução, quando se muda a fase da revolução, começam a aparecer aí outros tipos de combustível, como por exemplo na segunda revolução o petróleo. E hoje, quando nós falamos aí de uma revolução 4.0, nós já pensamos aí nos biocombustíveis, não é verdade? Energia elétrica e assim vai. Estudantes, eu vou deixar no card acima um vídeo que nós temos sobre a primeira revolução, tudo bem? Então, eu faço um outro questionamento aqui. Qual a relação dos meios de transporte com o tamanho do território? Olha só que interessante, estudante. Olha só, pensamos primeiro, será que o país, quando ele é muito grande, ele consegue ter um sistema intermodal? Multimodal a maioria dos países tem. Professor, o que é intermodal? Que se interligam. Por exemplo, um tipo de transporte A, ele vai se juntar a um tipo de transporte B para completar aquele trajeto. Agora, o que é multimodal? Multimodal são os tipos de transporte. Então, essa é a relação que a gente tem que associar. Então, a primeira pergunta, o que é um transporte intermodal? Eu já respondi para vocês. Como que um país, por exemplo, como o Brasil, ele consegue transformar um transporte multimodal com um transporte intermodal, sabendo que o Brasil ele tem uma extensão continental? O que é mais fácil para acontecer? O Brasil ter esse sistema intermodal ou, por exemplo, a Alemanha? É claro que é a Alemanha, não é verdade? Então, temos que associar o transporte, por que não dizer, para o desenvolvimento. Então, podemos dizer, professor, que os meios de transporte servem para um desenvolvimento local? Sim. Quanto mais meios de transporte se interligam, mais aquele lugar ele é desenvolvido. Tudo bem? Então, gente, para a gente poder concluir este primeiro capítulo, essa primeira aula da série de meios de transporte, eu vou diferenciar para vocês aqui os tipos de transporte, beleza? Então eu coloco aqui como transporte terrestre o rodoviário e o ferroviário. Professor, mas eu estou vendo uma setinha aqui nos dutos. Então os dutos eles também podem, usar aí as vias terrestres para poder levar aí o combustível ou qualquer outro elemento que transporte mercadorias via dutos, beleza?
Os transportes fluviais. Gente, a gente tem que entender o seguinte: transporte fluvial, vamos fazer depois uma relação com o transporte marítimo, beleza? Então nós pensamos aqui em rios. Por exemplo, o Brasil é um dos países que mais rios tem no mundo. Será que ele utiliza bem desse meio de transporte? E os oceanos, será que eles são bem utilizados para esse meio de transporte? Será que o transporte marítimo, ele é como tem que ser? E é isso que a gente vai ver no nosso vídeo da série, beleza? E por fim, os transportes, ou o transporte aéreo. Professor, beleza. Qual é o meio de transporte mais utilizado no Brasil? É o aéreo? É o fluvial? É o terrestre? Então, gente, é o transporte terrestre e o transporte rodoviário. Por mais que o Brasil ele tenha inúmeros aeroportos, ele tenha inúmeras ferrovias, não como deveria ter, o Brasil aí comparado com outros locais do mundo não tem tantas, mas o transporte mais utilizado é o transporte rodoviário. E o transporte aeroviário, a gente vai entender aí no próximo vídeo a diferença entre transporte de pessoas e transportes de cargas. Ou seja, a gente já tem uma noção aí inicial do contexto histórico, para que serve os meios de transporte, como ele se relaciona com a questão do desenvolvimento e os tipos de transporte. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham curtido aí essa nossa aula inicial sobre os meios de transporte. Espero que vocês acompanhem a nossa série. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês querem outras séries também sobre questões geográficas, eu trago para vocês. E também tem uma novidade, nós estamos com um grupo de estudos no Telegram que tem inúmeros materiais gratuitos. Vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Não deixem de curtir e compartilhar o nosso canal. É muito importante não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós fazemos, melhor essa democratização do conhecimento que nós buscamos. Beleza, galera? E não se esqueça, dê up nos seus estudos!